Bem-vindos ao Festival Cultura em Miniciclos, edição Ficção Científica e Cultura Global. É um projeto patrocinado pela FITESA, com apoio do Instituto Ling e realização da Liga Produção Cultural através do Procultura RS. Então, como eu já disse, o tema agora dessa edição é ficção científica. O nosso próximo tema será histórias em quadrinhos, videogame e o último é história em quadrinhos. Também informo que nós fornecemos certificado de presença, é só solicitar para o nosso e-mail, que é o miniciclos@gmail.com. Ok? E também agora vou chamar o Ron Celista, nosso curador da noite, para apresentar os convidados e já dar o início. Olha só, estão solicitando que venham mais para frente aqui para ficar mais caloroso aqui o nosso debate. Obrigado. Então, obrigado, Jack. Obrigado a todos vocês. Vou puxar para a luz. E obrigado a todos vocês que apareceram hoje, os que vieram ontem e voltaram hoje também. Para quem veio ontem, viu uma exposição espetacular do Vasco Sigman não só sobre o que seja ficção científica e aí não fez. Só serviram água, não vai rolar comércio. Não, mas não é água isso, eu pedi lá um negócio. Bom, falando então, tentando responder essa tua pergunta, eu queria citar o nosso amigo Vasco aqui presente, que foi o cara que ontem deu uma palestra fantástica aqui, que hoje a gente não vai chegar aos pés, mas tentaremos seguir a linha de raciocínio dele, Depois paga uma. Ele citou na abertura da explanação dele ontem uma memória que ele teve sobre a morte, ligada à ficção científica. Para quem não estava aqui, ele citou a morte do personagem do Rutger Hauer no Blade Runner, que ele é um androide, que ele tem um tempo muito limitado de vida, que, se não me engano, é... Quantos anos que vive o replicante? É muito pouco. E ele sabe que está morrendo, ele vai se desligar em alguns instantes, e ele fala das coisas todas que ele viu, das maravilhas que ele viu no espaço e que nunca mais ninguém vai ver, porque só ele viu, e ele se desliga. É uma passagem que nem está no livro do Philip K. Dick, que inspirou o filme, inclusive, que eu acho o filme espetacular, muito mais que o livro. Mas eu tenho uma memória muito parecida com a do Vasco sobre... Entrando nessa tua pergunta daí, porque eu sempre gostei muito da pulp fiction de ficção científica, digamos, Star Wars, essa coisa mais space opera, digamos, uma coisa mais brincalhona, do que propriamente a ficção científica séria e filosófica. Mas a memória mais antiga que eu tenho de quando eu percebi que a ficção científica era algo mais do que essa coisa de raio laser e espada, sabe, de luz, foi vendo 2001, que tem uma máquina morrendo muito... num trecho muito parecido com o do Rutger Hauer, que, para quem viu 2001 do Stanley Kubrick, o astronauta vai desligar o computador que enlouqueceu e tomou conta da nave, que é o HAL 9000. HAL 9000. E o computador não tem exatamente uma noção do que é a morte. Ele sabe que é uma coisa que vai girar eternamente, ele cumpre a programação dele, e qualquer ameaça dele se desligar é como se fosse a morte para ele. Então, à medida que o astronauta vai desligando, ele vai morrendo. E ele começa a falar das percepções dele sobre o desligamento, sobre a morte com o astronauta, e numa voz super triste e tal, e ele começa a falar, eu sinto a minha mente desaparecendo, eu posso sentir, pare, por favor. E eu era muito criança quando eu vi o filme, não entendia a maior parte do filme, até hoje não entendo. Mas essa cena me impactou muito. Eu já tinha perdido pessoas reais naquela altura da minha vida, amigos até, familiares, mas a percepção mais, digamos, poética e, sei lá, filosófica da nossa brevitude enquanto seres humanos, para mim, foi o Rutger Hauer no Blade Runner e a morte do computador no 2001, sabe? Que são duas máquinas, Mas me deu uma ideia tão poética dessa nossa finitude, como a vida desaparece e tu nunca mais vai ter aquilo, sabe? Então, para mim é isso, sabe? Foi o momento que eu vi, ficção científica, tudo bem, pode ser uma coisa divertida, pode ser um Júlio Verne, pode ser um Star Wars, mas também pode ser uma coisa profunda e filosófica e refletir sobre a nossa própria humanidade ou a perda da humanidade, que é um assunto muito recorrente da ficção científica. Desculpe que eu falei mais sério do que eu gostaria, eu gosto de falar mais bem-humorado. Então foi isso mesmo, eu até achei curioso o Vasco citar o Blade Runner, porque essa coisa, essa ideia da morte, assim, com uma metáfora do desligamento da máquina, para mim, me marcou até hoje. Assim, é uma parte do filme que eu preciso rever, mas eu me lembro até hoje. Não sei se tu tem algo... O Philip K. Dick, infelizmente, não pôde ver, essa cena. O Blade Runner? Do Blade Runner. Sim. Morreu pouco antes da estreia.
Bom, então, boa noite, pessoal. Obrigado pela presença, obrigado ao Ron pelo convite, pela Liga por organizar esse evento tão bacana. Bom, ontem, durante a palestra do Vasco também, a aula, ele falou sobre a ideia da ficção científica construindo o futuro. E isso me lembrou de uma palestra que eu vi de um colega, escritor de ficção científica, em que ele contou uma história da participação do Neil Gaiman na primeira convenção de ficção científica da China, que foi há poucos anos atrás. E o Neil Gaiman teria perguntado, mas por que agora, fazendo pela primeira vez? Aí eles explicaram, olha, aqui na China nós temos um grande problema. Nossos profissionais na área de tecnologia, de informática, eletrônica, eles são especialistas em copiar qualquer coisa. Nós copiamos tudo à perfeição. Só que a gente tem um grande problema com criação. E aí a gente foi e mandou o pessoal até a Europa, até os Estados Unidos, ver os profissionais dessas áreas de lá, e a gente percebeu que todos eles eram leitores de ficção científica. Mas o que aconteceu na China? A literatura clássica chinesa, os romances de formação ali da China, como A Margem da Água, A Batalha dos Três Reinos, que é uma literatura chamada wuxia, é literatura fantástica. Para familiarizar mais, O Tigre e o Dragão, aquele filme, é dentro desse gênero. E no momento em que caiu o Império, no início do século XX, começou aí a China nacionalista, que tinha uma inclinação assim de extrema direita, eles começaram a cercear esse tipo de literatura, porque eles consideravam que ela era supersticiosa e tal, obscurantista. E aí depois, o fim da invasão japonesa, do fim da Segunda Guerra Mundial, houve a Revolução Comunista, Mao Tse-tung, e os comunistas, ao contrário do que aconteceu da União Soviética, que foi depois um berço de ficção científica, eles continuaram podando essa literatura imaginativa. E o que aconteceu? Uma geração gigantesca de pessoas sem imaginação, que não conseguem criar. Então, isso vale tanto para a fantasia quanto para a ficção científica. O que teria que saber? Elas nos ajudam a nossa capacidade de sonhar, de imaginar. Eles são imprescindíveis para todo mundo. É uma literatura de entretenimento, sim, sem dúvida, mas ela é muito mais que isso. É uma literatura também de conhecimento, é uma literatura de romper as fronteiras, assim como os heróis das histórias rompem as fronteiras finais do espaço. A gente poderia dizer que ficção científica seria viajando um pouco aqui, seria meio que um substituto artístico, digamos assim, à experimentação científica? Vocês me fazem entender? Tipo um laboratório mental, da imaginação. Eu acho assim, pegando o gancho do que o César falou e também do que o Vasco falou ontem, vou parar de citar o Vasco a partir de agora, que ele vai ficar muito convencido. O Vasco citou, ele falou do exercício de imaginação, e o Vasco citou ontem o fato das histórias de ficção científica raramente serem algo contido em si. É uma amálgama de gêneros, na verdade, né? Tu tem ali aventura e ficção científica. Pode ser terror e ficção científica. Tu pega o Robocop, por exemplo, o filme, né? Tu pode classificar ele como ação primeiro, como um filme policial depois, e ficção científica em terceiro, só porque o cara é um robô. Mas, tipo, é uma amálgama de gêneros. Classificar como drama também está valendo. Exato. O 2001, por exemplo, é um filme de ficção científica. É muito difícil tu classificar como outra coisa. Mas tu pega o Alien, por exemplo. O Alien é um filme de terror no espaço, entendeu? Tu troca o extraterrestre pelo Jason, é tipo um Sexta-feira 13. Os caras vão num lugar escuro, morrem, entendeu? E no final sobra uma mulher. E ela tira a roupa, entendeu? Então, é meio assim, sabe? Mas a ficção científica, por que chama tanto a nossa atenção? Porque a ficção científica permite, talvez, que tu junte vários gêneros. Tu faz uma história de detetive, tá? Mas tu bota o detetive em outro planeta, vira ficção científica, entendeu? Tu faz uma comédia boba assim, tu bota no futuro, é ficção científica. O Outland, Comando Titânio, com o Sean Connery, é um faroeste. É um remake de um faroeste. O Fantasmas de Marte, do John Carpenter, é um bang bang, é onde começa o inferno, né? Só que com marcianos, né? Os caras possuídos pelos fantasmas marcianos. Então, tu pode, na verdade, a ficção científica... pegar histórias já conhecidas, digamos, histórias batidas, e transformar numa história com um outro viés. E, claro,
a boa ficção científica, a gente vai falar também da ficção científica divertida, não tão boa, mas a boa ficção científica é aquela que acaba fazendo um exercício para pensar o futuro, como ele será, talvez. Né? É muito legal quando a gente pega esses romances, por exemplo, do H.G. Wells, sabe, e vê o quanto aquilo está próximo do que está acontecendo hoje. E ontem falava com o Vasco também, a última vez que eu vou citar ele, na saída. Não é a última vez que ele vai citar o Vasco. Do quanto o... Como é que é o livro do Júlio Verne? Da Viagem à Lua? Ou é da Terra à Lua? Da Terra à Lua. Deixa eu pegar minha colinha aqui. O da Terra à Lua, do Júlio Verne, ele foi escrito em... Lembra, Vasco? 1865. E o autor, naquela época, por 1865, não existia uma mínima noção de... Não, uma mínima existia, mas pô, ninguém imaginava como chegar à Lua. Nem internet, sim, foi 1800. mais de 100 anos antes, mais de 100 anos antes de chegar na Lua de verdade. Né? O cara imaginou já que tu poderia disparar um canhão, uma cápsula para a Lua. Tudo bem, a ideia é ridícula, mas ele já, de uma certa forma, previu, né, que esse lançamento seria do Texas, né, de um lugar que acabou por muita coincidência, até trouxe os dados certinhos aqui para não falar bobagem, um lugar que, por muita coincidência, o lugar do livro era só 30 quilômetros do lugar que a Apollo 11, depois, 100 anos depois, foi disparada também. O livro do Júlio Verne tem 3 astronautas dentro da cápsula, assim como a Apollo 11 tinha. E olha o Nostradamus que o cara era, né? O nome de um dos astronautas do Júlio Verne era Michel Ardan, né? Que é francês. E na Apollo 11 tinha 2 astronautas que se chamam Michel, era o Michael Collins, e o Ardan tinha o Buzz Aldrin, né? Então, pô, o cara era um profeta, sabe? E como isso, várias outras coisas que a gente vê, como a gente estava comentando antes, a ficção científica é um exercício do cara imaginar como será. Claro, tu pode imaginar umas bobagens, como a gente estava lembrando também, muito rindo ontem da tecnologia, que nos anos 70 os caras achavam que hoje a gente ia estar usando fita magnética ainda, ia estar usando, sabe, fita cassete ainda. E hoje não tem mais. Mas mesmo assim, é um exercício de pensar longe, sabe? Óbvio, muitas coisas acabam surgindo disso também. Tu pode, que nem no De Volta para o Futuro 2, para quem viu, que tem o tênis que se fecha sozinho, os caras estavam tentando desenvolver isso para 2015, lembra? O skate Exato, teve uma comoção para tentar desenvolver isso para chegar no De Volta para o Futuro 2, que é uma loucura. Desculpa, César. Desculpa. Não, inclusive, enquanto tu estava falando eu não sei do que ele estava falando, mas no meio do que ele estava falando, eu me lembrei do Ed Wood, né? Que quando ele estava fazendo... sim, tu estava falando sobre quando tu tem um filme, uma obra, sei lá, que se passa no faroeste, tu põe, é só botar um robô lá, fechou, é ficção científica. Mas o Ed Wood ele estava produzindo um filme chamado A Noiva do Monstro, e não sei se me corrijam se eu estiver errado do que eu me lembro da história, mas ele teve problemas de investimento, de patrocinadores, como sempre, e aí os caras se retiraram, os investidores se retiraram porque não queriam nada de monstro e tal, eles eram meio religiosos, uma coisa assim, e eles só iam produzir se fosse uma ficção científica. Aí ele trocou o título para A Noiva do Átomo. Não, pior é que foi o contrário, Ron. Foi o contrário. Ele queria fazer um filme de ficção científica chamado A Noiva do Átomo, né? Nossa, foi muito pior, exato. então. Não, foi o contrário. O Átomo era o título original. Exato, só que aí os caras pensaram, átomo... Não, por causa daquela época estavam fazendo filmes de monstros radioativos, né? Tipo, a radiação provocava aranha gigante, o formiga gigante, o urubu gigante. Mas ele queria fazer A Noiva do Átomo por causa disso. Mas aí alguém falou para ele, não, vou fazer A Noiva do... Ele não tinha como fazer efeitos especiais de uma criatura mutante, digamos. Aí ele pegou o Thor Johnson, que era um lutador de luta livre, careca, grandão, então virou A Noiva do Monstro por causa disso. Porque ele achou que era mais fácil de vender. Foi o contrário. Que Ed Wood era gênio, certo? Maravilhoso. O cara fazia aquilo com o que ele tinha, né? Olha só, tu não acha, vocês não... desculpa, César, tu tinha alguma coisa a dizer? Do Ed Wood. Não, é só uma coisa que me ocorreu quando ele falava também disso da Terra-Lua, do... E quando o Vasco falava também... Quando o Vasco... então... o lance de... Às vezes a gente se depara com esses casos, assim, ou, por exemplo, essa obra da Terra à Lua, 1868, e ele citava similaridades dos nomes dos caras que seriam os tripulantes lá um século depois. Foi muita coincidência, né, na verdade. Pois é. Mas, todo o resto foi meio profético ali, por exemplo, do lançamento, onde foi, ter 3 tripulantes, sabe? Muito curioso. E na mesma época o H.G. Wells escreveu Os Primeiros Homens na Lua. Peguei. Lembra, Vasco?
Pô, vocês também, eu tenho que olhar minha cola aqui. Se o Vasco não lembra, não existiu essa obra. Não é. E havia essa fixação pela Lua, na verdade. Né? A Lua e Marte, né, sempre foram as fixações. Ninguém quer ir para Mercúrio, para outro lugar. Pô, não, mas foi na mesma época mesmo. Os primeiros homens na Lua. Desculpa, tá, pessoal? Pelo... Contemporâneo ali da Terra-Lua. Foi 1868. Uhum. E ambos os livros acabaram, por isso que eu estou citando ambos, porque eu ia entrar nisso mais tarde, mas já que chamei, ambos acabaram inspirando Viagem à Lua, o filme do Georges Méliès, filme francês, que é considerado, né, o primeiro filme de ficção científica de 1902. O próprio Méliès tinha feito alguns curtinhas antes disso, tipo... o Sonho do Astrônomo, de 1898, mas o Viagem à Lua é o primeiro filme, digamos, que ele tem uma tentativa de contar uma história realmente de ficção científica, com personagem, começo, meio e fim. Não sei se alguém viu esse curta já, é muito conhecido, algumas imagens dele, mas ele pega, então, do Júlio Verne essa ideia de tu disparar uma cápsula com um canhão, né, da Terra para a Lua, fura o olho da Lua, inclusive, que é uma cena muito icônica, né? E do H.G. Wells, ele pega a ideia de ter habitantes na Lua, que aprisionam os humanos. E esses habitantes são figuras humanoides, porque naquela época, no cinema, principalmente, não tinha muita criatividade para pensar em formas alienígenas, né? A gente tem essa visão egocêntrica de que a Terra é o centro do universo, então, claro que em outros planetas vai ter figuras parecidas conosco, né? Demorou um tempo até o cinema começar a explorar umas criaturas alienígenas mais diversas. Mas é curioso que o Méliès, então, se não se inspirou também, teve muita proximidade com esses dois livros, né? Com Viagem à Lua, de 1902. Não me ocorre que isso mesmo parece essas próprias coincidências parecem ficção científica, porque a gente fica pensando em viagem no tempo e tudo, o que também dá margem para a gente pensar que as profecias, as ditas profecias da antiguidade podiam ser, como até foi arranhado ontem na palestra, podiam ser caracterizadas como ficção científica, porque, enfim, tem muito de ficção ali. Tem, aquelas coisas, por exemplo, não sei se foi o próprio Nostradamus que chegou a citar uma batalha nos céus com cruzes que voavam. Não sei se foi ele ou um outro profeta. Sei que isso virou quadro, né? Foi pintado e tal, e eram cruzes. A gente fica pensando, se o autor de ficção científica ele só tem o presente como referência para trabalhar a profecia, entre aspas, dele no futuro, então assim agiam os profetas da antiguidade. Eles tinham, né, o cara não sabia que aquela cruz era um avião que ele estava vendo. Então a gente olha para um avião no céu hoje, ele tem o formato de, né, aquele formato cruciforme, mas o Nostradamus lá estava vendo um avião e ele interpretava como uma cruz. O Nostradamus falava, eu me lembro disso, em fogo caindo do céu, algo assim, que algumas pessoas interpretam como mísseis, né? Que ele estaria para mísseis, mas pode ser cometa também, entendeu? As pessoas voam longe, né, ao interpretar o Nostradamus, mas é meio complicado, né? Mas sim, acho que pode-se dizer que é um pouco de ficção científica também. Fantasia, certamente. Mas o César está louco para entrar no nosso assunto Pulp Fiction, que eu estou vendo que ele está se coçando aí. Não necessariamente. Mas quando o Ron me convidou aqui para esse bate-papo e o tema era ficção científica e cultura global, como a gente está falando muito de influências, de como as coisas chegaram no cinema, até agora há pouco tu falou do Méliès na representação da figura alienígenas, então seria um bom momento até para a gente falar sobre o embrião de a maior parte da cultura pop do século XX e do século XXI, que, a meu ver, foi o que eu pensei quando o Ron me convidou, se deu na literatura pulp americana dos anos 20 e 30. Para quem não sabe, a literatura pulp tem esse nome porque ela vem de revistas que eram impressas com papel barato, feito com a polpa da madeira. Era um papel parecido com o papel de jornal, e eram revistas muito baratas, entretenimento de massa. Isso começou
no fim do século XIX, com as chamadas dime novels, e se popularizou muito no início do século XX. Para ter uma ideia do impacto dessas revistas, tinham títulos que chegavam a vender 1 milhão de exemplares num mês. Que era muito baratinho, né, na verdade. Acredita-se que em 1934 haviam cerca de 150 títulos diferentes de revistas pulp nos Estados Unidos. Além disso, houve também, claro, um impacto na literatura em si, um pouco mais com autores da linha do policial, como Dashiell Hammett, James M. Cain, que tiveram um impacto na prosa. Mas, como a gente está falando de cultura global, e a cultura pop hoje, principalmente o que o pessoal chama de nerd, geek, ela deve muito ao que aconteceu nesse período. E eu acredito que ele começa... Pode passar o próximo slide, por favor? Teremos começa imagens hoje. um pouco antes, né, dos anos 20 e 30, com esse senhor aí, o Edgar Rice Burroughs, que em 1912 ele publicou a sua primeira história, que foi serializada na revista All Story, que se chamava, na época, Under the Moons of Mars, Sob as Luas de Marte, que ele assinou com o pseudônimo de Normal Being, que em português seria um trocadilho com ser normal, porque ele tinha vergonha da história que ele escreveu. E só que aí o pessoal da revista Rui acreditou como Norman, em vez de Normal. E a história, que mais tarde foi compilada em livro como A Princesa de Marte, é uma das obras mais influentes do século XX. Ela é a primeira aventura do John Carter de Marte, que é a história de um soldado veterano da Guerra Civil dos Estados Unidos que é transportado por passe de mágica para Marte, que no idioma dos seus habitantes nativos se chama Barsum. E é uma terra povoada por diversas espécies diferentes. Aí diz que o Méliès ainda tinha... Que ano é o do Méliès? 1902? 1902. Ele é anterior, é 10 anos antes do John Carter, porque o John Carter é o primeiro que populariza essa ideia dos planetas com diversas espécies diferentes, umas mais humanoides, outras não, e que convivem ali, claro que na maior parte das vezes em conflito. Isso foi um grande sucesso. O Burroughs escreveu mais 10 livros com o personagem. E, claro, não foi o primeiro a abordar, tem uma versão fantasiosa de Marte. Nessa época, Marte estava na moda, por causa do trabalho de um astrônomo chamado Percival Lowell, que especulou sobre uma antiga civilização marciana a partir do trabalho de outro astrônomo, um italiano, Giovanni Schiaparelli, que em 1877 acreditou ter enxergado canais artificiais em Marte, as famosas linhas de Marte, que depois, mais tarde, se descobriu que era uma ilusão de óptica, não havia canal nenhum. E, a partir daí, começou essa febre, né, de histórias marcianas. O H.G. Wells, na Guerra dos Mundos, os marcianos estão saindo de Marte porque o planeta está morrendo, né? Ele está cada vez mais desertificado. Pouco antes, em 1905, pouco antes do Burroughs, teve um livro chamado Lieutenant Gulliver Jones, His Vacation, em que outro veterano da Guerra Civil viaja até Marte num tapete voador. Uma influência ali das histórias árabes, Mil e Uma Noites e tal. O Edgar Rice Burroughs, com o John Carter, influencia o cinema até hoje. A maior desgraça que aconteceu para o John Carter foi chegar ao cinema com 100 anos de idade, todo mundo achou que era cópia do Avatar, do Star Wars. Sim, e de outras coisas. Todos esses filmes têm elementos, né? Sendo que o próprio o Cameron, diretor do Avatar, se inspirou, confessou a inspiração no John Carter. O Avatar é a mesma história, praticamente, inclusive a ideia do herói se apaixonar por uma princesa de pela princesa extraterrestre. E outro grande impacto do John Carter foi na criação do Super-Homem. Os dois criadores, lá, o Siegel e o Shuster, se inspiraram, porque o John Carter, quando ele vai da Terra para Marte,
a gravidade diferente da Marte, a atmosfera diferente de Marte, dão ao John Carter superpoderes. No caso, super força, agilidade, ele dá saltos praticamente, voa, saltos gigantescos, e esses são os poderes originais do super-homem. O homem não voava, ele pulava. Nos quadrinhos originais, ocasionados pela diferença do planeta. Em Krypton, ele era um ser normal, quando ele vem para a Terra, ele ganha esses poderes. No mesmo ano do John Carter, também foi publicada a primeira história do Dr. Fu Manchu, que antes da paranoia comunista dos anos 50, havia outra paranoia, chamado perigo amarelo. E o Dr. Fu Manchu representa essa ameaça, e ele utiliza como armas artifícios que hoje são conhecidos como guerra química e guerra biológica. Usa fungos venenosos, né? Exatamente. E é outro grande personagem influente, como o Ming, das Aventuras do Flash Gordon, que a gente vai ver o seguinte, assim como o Dr. No, do 007, nos anos 50. Seguindo em frente, então, pode passar o próximo. Aí a gente vê a série do John Carter, todas as compilações originais, são 11 livros e algumas capas de revistas onde foram serializados. Bom, seguindo para o próximo, a gente vê em 1926 aquela que é considerada a primeira revista americana dedicada exclusivamente à ficção científica, embora na prática ela tenha histórias de fantasia, histórias de terror também. Se não me engano, na Europa já haviam revistas de ficção científica, mas essa é a primeira americana, 1926, criada por um cara chamado Hugo Gernsback. Essa revista existe até hoje, com alguns hiatos e mudanças de editora, mudanças de nome. Ela depois virou Amazing Science Fiction Stories, Amazing Science Fiction Stories Combined with Fantastic. Imagina que nome. Ela vai fazer 90 anos. Como é que cabia na capa esse nome? E ela foi muito importante. Olha só, alguns dos autores cujas primeiras histórias foram publicadas por essa revista. O John W. Campbell, que o Vasco bem apontou ontem, que é um dos sujeitos mais importantes aqui da ficção científica nesse período. Isaac Asimov estreou na Amazing Stories. O Howard Fast, que hoje em dia é mais lembrado pelos romances históricos de cunho socialista e anarquista, como o Spartacus, o Sacco e Vanzetti. Ursula Le Guin, um pouco mais tarde, também estreou em uma dessas encarnações da Amazing Stories. Mas a parte do pioneirismo ela não é considerada uma publicação tão influente, vai ser uma capitaneada pelo John W. Campbell como editor um pouco mais tarde. Inclusive, nos anos 80, o Spielberg licenciou o nome Amazing Stories para uma série de TV, que era uma homenagem à revista com histórias de fantasia, ficção científica, que ele escreveu o argumento, acho, da maior parte dos episódios. Era Histórias Fantásticas no Brasil. Histórias Fantásticas. Ou Histórias Extraordinárias. Eu acho que teve umas 3 temporadas, só não fez grande sucesso, mas para mostrar como o impacto duradouro. E ela começou, no seu primeiro ano, só republicando histórias antigas. A gente pode ver aí na capa do volume 1 as histórias do H.G. Wells, Júlio Verne e do Edgar Allan Poe. Não sei se vocês conhecem esse autor, vocês conhecem? Só uma curiosidade, isso foi um erro de grafia mesmo do diagramador? Muitas pessoas botavam Allan Poe, até hoje. É um erro comum até hoje. Só se tu me permite contextualizar essa parte que eu acho interessante falar isso, principalmente para o pessoal mais novo. Por que a Pulp Fiction de ficção científica, nessa época, era tão lida, né? Como o César falou, era um sucesso, tinha muitas revistas e tal. A gente tem que lembrar que isso se passa entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Num curto espaço de tempo, mudanças tecnológicas impressionantes. Assim. Numa hora o cara está andando de carroça, na outra tem motor, telefone, telégrafo, sabe? Uma hora tem lamparina, na outra tem luz elétrica. Várias coisas assim, num curto espaço, tempo muito rápido. Então, as pessoas começam a se interessar por ciência, e na época é bom a gente lembrar, não era que nem hoje, que hoje é muito difícil tu inventar algo realmente novo, né? Naquela época tu tinha muito a inventar. Então, as pessoas tinham um interesse pela ciência nesse intuito de, talvez, quem sabe, descobrir a próxima grande maravilha científica. Tinha os malucos que queriam, por exemplo, inventar um avião naquela época. Teve um cara, que não me lembro o nome, talvez o Vasco saiba, que pulou do topo da Torre Eiffel com umas asas
E se estatelou, isso está filmado, foi filmado com um cinematógrafo na época. O cara jurava que ia voar, sabe? Se jogou a confiança, né? Você se joga do topo da Torre Eiffel. A importância Então, de fazer testes exato, preliminares. de uma altura menor, de preferência. Mas então todo mundo queria realmente estudar um mínimo de ciência, havia esse interesse das pessoas, não tinha muito o que fazer também, não tinha TV, não tinha internet, né? E os caras realmente estudavam ciência em casa para tentar avançar, né, a ciência, porque havia ainda muito a ser criado. Então, esse cara que criou a Amazing Stories, cujo nome é Hugo Gernsback, né, ele tinha, desde 1908, revistas técnicas sobre ciência, de eletrônica. De eletrônica. Revistas com nomes tipo Modern Electrical Experimenter, para pessoas que tinham o hobby de mexer com eletricidade, física e química em casa. O pessoal mais novo não vai lembrar, mas a gente pegou essa época em que tu ia na banca e tinha revista, por exemplo, Eletrônica Total, lembra disso? Que eram umas revistas... robô falante, né? que tu jurava que tu ia conseguir construir aquele robô falante. A revista vinha com um chipzinho, tipo, né? E uma placa de circuitos, e dentro tinha uns diagramas super complicados. Uma vez eu comprei de curiosidade, né? E para as pessoas que mexiam com eletrônica de brincadeira em casa, sabe? Assim como quando a gente era criança, um dos brinquedos mais cobiçados era o laboratório de química, que vinha com 100 negócios químicos, tu ficava fazendo experiência, sabe? Isso era, digamos, incentivado entre as crianças a curiosidade pela ciência. Muito mais naquela época, mas também na nossa época estava o finzinho dessa coisa. Então, por isso as pessoas liam muito ficção científica, para talvez, quem sabe, tirar ideias do que fazer futuramente. E essas revistas todas que o César está citando agora, elas costumavam ter uma seção de cartas onde os leitores que tinham a ciência por hobby contestavam os autores. Tipo, não, nunca vai existir isso do cara respirar em outra atmosfera, que bobagem que o cara escreveu. Então, sabe, havia um interesse muito grande, as pessoas acompanhavam mesmo a coisa. Então... Bom, e seguindo para a próxima imagem, essa mesma revista Amazing Stories, que começou só com republicações, passou a publicar histórias originais. E em 1928, aparece um conto chamado Armagedon 2419, de um autor chamado Philip Francis Nolan, que é a estreia de um cara muito importante para a ficção científica, para a space opera, para as aventuras, que é o Anthony Rogers, que com o sucesso desse conto se tornou no ano seguinte uma história em quadrinhos de jornal, das tiras de jornal, chamado Buck Rogers, cujo sucesso proporcionou o surgimento de um herói ainda mais influente, o Flash Gordon. Isso é antes do surgimento das revistas em quadrinhos. Os quadrinhos eram publicados em tiras de jornais. E o Buck Rogers é um dos precursores nessa linha, que acabou gerando... a coisa era muito rápida. Em 29 surge o comic strip, né, a tirinha do Buck Rogers, e... Não, me enganei. O Flash Gordon vem surgir em 1934 só. A criação aí do Alex Raymond. Dois baluartes da ficção científica, embora eles sejam muito mais fantasia do que ficção científica, né? É aquela velha briga, né? Assim como o Star Wars eu considero mais fantasia, com elementos de ficção científica. O Jornada nas Estrelas eu acho que é mais ficção científica do que o Star Wars. É mais ficção científica, sem dúvida. E são histórias que influenciaram muito no entendimento e na busca pela exploração espacial. O Star Trek é filho dessa geração, assim como o Guerra nas Estrelas é um pouco mais tarde. Seguindo em frente, em 1930, para promover um programa de rádio chamado Detective Story Hour, se cria um narrador chamado O Sombra, que ele faz apenas isso, ele apresenta o programa com uma voz sinistra. Oh, não. E esse programa de rádio foi criado para promover um livro, uma revista pulp chamada Detective Story. Mas os ouvintes gostaram tanto desse Sombra que eles chegavam na banca e pediam: eu quero a revista do Sombra. E isso deu uma ideia para a editora criar a revista do Sombra, aí tendo o Sombra como um personagem, que aconteceu em 1931. E quem foi convocado para criar o Sombra como um personagem próprio foi Walter B. Gibson, que era mágico e ilusionista.
O Sombra é uma história de aventura, de crime e mistério com elementos de ficção científica. Ele é um herói que usa muito da tecnologia no combate ao crime. É uma tecnologia extrapolada em relação à época, os comunicadores, as máquinas fantásticas. Mas ele é mais calcado no sobrenatural, né? O Sombra... Ele Ainda não. Não, ainda não. O Sombra dos Popes, o Sombra literário, ele é totalmente terreno. Só em 1937, quando o Sombra aí ganha um programa de rádio, que entram os elementos sobrenaturais. Aquelas chavões clássicos, quem conhece o mal que espreita o coração dos homens, o Sombra sabe, a árvore do crime, dá frutos amargos, e a capacidade do Sombra hipnótica de, como é que se diz em português? Não é nevoar? Ele hipnotizava mesmo. Né? Cloud Man's Mind, em inglês, de nevoar a mente dos homens, isso é uma criação do rádio. O Sombra dos Popes, embora ele se esconda na escuridão, ele não tem esses poderes. Que foram, não digo plagiados, mas serviram de uma inspiração muito forte para o Bill Finger e para o Bob Kane criarem o Batman. O Batman é praticamente o Sombra com uma máscara de morcego. O Batman, na real, eles meteram a pá na criação do monte de gente, né? Vamos combinar que o Coringa saiu do Homem que ri. Conrad Veidt, do O Homem que Ri. Mas a concepção do Batman como esse combatente do crime assustador e que tem um aparato tecnológico ao seu dispor é muito, 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 muito inspirado no Sombra, que é algo que o Bill Finger admitiu. Inclusive, a primeira história do Batman, ele usou mais ou menos um enredo de uma história do Sombra, agora eu não lembro exatamente qual, mas isso ele admitiu abertamente, né, esse empréstimo. E o Batman não era super-herói, ele não surgiu como super-herói. Anti-herói. Ele era um detetive, né? Surgiu na Detective Comics. E assim como o Sombra, o Batman original matava também. O Sombra é sanguinário. O Coringa não voltava. E ele também usava armas, assim como o Sombra, os revólveres calibre 45, pistolas, né, 45 famosas e tal. Bom, seguindo em frente, a gente tem aquele que rivaliza com Sombra como o herói mais popular desse período, que é o Doc Savage, que surgiu em 1933. A editora Street & Smith, que já tinha lançado Sombra, viu que aquilo dava muito dinheiro, resolveu encontrar outro herói. Aí surgiu o Doc Savage, que foi criado lá pelos editores, mas desenvolvido pelo escritor Lester Dent, que ele seria assim, uma espécie de mistura do Capitão América com o 007 e o Super-Homem. Ele é um homem extremamente inteligente, ele adquire essa inteligência a partir de experiências científicas, ele é um cientista espetacular. Ele tem uma base no Polo Norte chamada Fortaleza da Solidão. Olha só. E é um cara com a aparência e a finesse do 007. Então, ele influenciou todos esses heróis. O Super-Homem é outro também que é composto de vários personagens e também tem essa cópia explícita da Fortaleza da Solidão no Polo Norte. Naquela época, havia muito pouco processo por infração de direitos autorais, tanto que os próprios autores não tinham seus direitos autorais. Havia muito poucas ideias novas também, pelo jeito, porque ficam pegando um do outro, né? É aquela história, uma coisa que faz sucesso tenta ser replicado, né? E muitas vezes a obra derivativa acaba fazendo muito mais sucesso. Que hoje em dia, o 007, o Capitão América e o Super-Homem, todo mundo conhece, as crianças praticamente nascem conhecendo. Doc Savage, hoje em dia, ninguém lembra mais. Se a gente entrar na Disney, né, nas roubadas da Disney ali, roubada no sentido de roubar mesmo, de tomar a ideia dos outros, a gente vai longe aqui. A Disney é um império do mal. Até a gente estava conversando ontem. O primeiro filme, o primeiro longa de animação da Disney teria sido John Carter de Marte, a adaptação da Princesa de Marte. Até eles fizeram os testes, se vocês procurarem no YouTube, vão encontrar umas cenas de animação do John Carter. Só que o Disney, que era
muito pão duro, não gostou da quantia pedida pelo Burroughs para ceder os direitos autorais. Aí ele foi lá e adaptou a Bela Adormecida? Não, a Branca de Neve. Branca de Neve e Os Sete Anões, que era uma obra em domínio público. Exato, não precisava pagar ninguém. E aí o Disney criou um império adaptando várias obras em domínio público, Pinóquio, esse tipo de coisa. E 100 anos depois, quando o John Carter já em domínio público, a Disney fez um filme sem pagar nada para o espólio do Burroughs e não usou o nome A Princesa de Marte e colocou direitos autorais sobre o nome John Carter. A Disney é uma dos... Bom, não vamos entrar nesse assunto, mas é um dos maiores vilãs da história da cultura pop, é a Disney. Mas, fugindo da Disney, eu acho importantíssimo que se diga que, sempre que se fala em Pulp Fiction, em ficção de polpa, a gente acaba lembrando de uma coisa mais vagabunda, uma coisa, né, mais inexpressiva. Mas, em todas essas revistas que a gente está comentando aqui, autores que hoje são considerados os pilares da literatura e ficção científica escreveram contos curtos para elas, quando não eram tão famosos, né? Fora os que o César citou antes, o Robert Bloch, por exemplo, que escreveu Psicose, ele escrevia para essas revistas, o Ray Bradbury escreveu, Robert Heinlein, que escreveu Tropas Estelares, escreveu para essas revistas, Frank Herbert, que depois escreveu Duna, o Robert E. Howard, que criou Conan e vários outros personagens. O Lovecraft. O Lovecraft, o Ron Hubbard, que criou a cientologia, maldito, o Arthur C. Clarke, Philip K. Dick. Então, uma infinidade de pessoas que hoje são considerados pilares da ficção científica escreveram para essas revistas, e isso é muito curioso. Por exemplo, o Philip K. Dick, na época, os contos dele eram publicados por miséria, essas revistas, sabe? Era um preço tipo, muito baixo. O conto Minority Report, que depois virou filme de Spielberg, foi publicado em revista de Pulp Fiction. O conto que deu origem ao Vingador do Futuro, aquele filme de Schwarzenegger, que também é do Philip K. Dick, saiu numa revista dessas. Hoje, se você quer ver esses contos todos, você tem que comprar um puta livro de antologia lá super caro com capa dura, mas isso tudo saiu em revistinha vagabunda com papel jornal, entendeu? Então hoje é super valorizado, né? Os caras lançam isso em antologias caríssimas, mas na época era um negócio meio vagabundão. E isso muito graças ao que a gente vai ver a seguir no próximo imagem, por favor, que é a revista Astounding Stories, que surgiu em janeiro de 1930 e ela existe até hoje também com o nome de Analog. Aí, Aquela é a nova. essa é a edição desse mês da Analog. Outubro. As capas não melhoraram muito. Essa é Setembro, outubro de 2017. Mas ela se torna um expoente da literatura de ficção científica em 1937, quando John W. Campbell assume o cargo de editor da revista, que de Astounding Stories passou a se chamar Astounding Science Fiction. E ele é o cara que começa a chamada primeira era de ouro da ficção científica, e ele marca a transição do pulp de ficção científica, aquele aventuresco, do estilo do John Carter, do Space Opera, para essa ficção científica mais refinada e com mais base na ciência. E é a partir desse momento que a ficção científica se divide que nem filme pornô, entre soft e hard. A chamada ficção científica soft é essa sem muita base científica, mas na base da imaginação. A hard, lá do Isaac Asimov, o principal expoente, é a que tem uma maior base científica. Eles procuravam basear muito as suas histórias no que se sabia da ciência. E o John W. Campbell, ele era também escritor, embora um pouco depois de ter se tornado editor, ele tenha abandonado a escrita de ficção para se dedicar só ao trabalho de editor, mas ele criou pelo menos uma grande obra, que a gente vai ver na próxima imagem, que se chama Who Goes There?, que o Vasco citou ontem. É uma história inspirada, digamos assim, nas Montanhas da Loucura, do H.P. Lovecraft, que também se gira em torno do encontro de uma criatura alienígena na Antártida, e que ela gerou dois grandes clássicos do cinema. Em 1951, O Monstro do Ártico, The Thing from Another World, creditado a um cara chamado Rob Naibe, né? Christian Naibe, mas
provavelmente mais dirigido pelo Howard Hawks, que atuou nos créditos só como produtor. Mas o filme tem a cara do Howard Hawks, né? O Christian Nyby nem tem cara, porque eu acho que ele nem tem outro filme acreditado como diretor. E em 1982, O Enigma do Outro Mundo, do John Carpenter, que é bem mais fiel ao conto do Campbell, só que também muito superior tanto a obra do Campbell quanto ao filme dos anos 50. E também adaptado, mais ou menos extraoficialmente, no filme Expresso do Horror, de 1973, do Martin, alguma coisa, Eugenio Martin, diretor espanhol, com Peter Cushing e Christopher Lee, que fala sobre uma criatura alienígena que toma o corpo de seres humanos, encontrada, nesse caso, na Manchúria, congelada. E ele mistura um pouco do horror cósmico do Lovecraft, que eu, pelo menos, enxergo como a percepção da nossa insignificância diante do universo. E é uma das coisas mais importantes, essa percepção, eu acho, para a ficção científica e para a cultura do século XX. Esse nosso, também um pouco o lado pessimista da ficção científica, tem muito a ver com essa nossa pequenez diante do universo. Então, eu fiz essa apresentaçãozinha só para a gente ver como tudo isso que a gente tem consumido hoje, seja no cinema, seja nos quadrinhos, ou na televisão, pelo menos no meu ponto de vista, tem o seu embrião nessas décadas mágicas aqui dos anos 20 e 30 da Pulp Fiction americana. O que, inclusive, me deixou com uma curiosidade muito grande. Será que tem pornô de ficção científica? Tem. Falam em soft e hard. Até o surgimento do VHS no início dos anos 80... Não tá, não, eu não achei que ia ir para esse lado, senão eu teria trazido muito mais subsídios. Até o surgimento do VHS nos anos 80, a pornografia como literatura era muito, muito forte. Até há pouco tempo houve um documentário chamado My Dad, the Pornographer, meu pai, o pornógrafo, que foi realizado pelo filho de um autor chamado Andrew J. Offutt, que ele era um autor de fantasia, de ficção científica. Ele escreveu Pastichos do Conan, inclusive, e tinha a sua série lá de fantasia, que agora não me recordo o nome, mas ele ganhava dinheiro mesmo escrevendo histórias de fantasia, de ficção científica pornográficas, com pseudônimos. Logo depois que ele morreu, o filho dele, a família dele, que não sabia disso, foi abrir a garagem do pai e tinha pilhas de livro que ele recebia, né, as cópias de autor que ele recebia lá de 400 obras que ele escreveu nesses gêneros. Não, e tirando os casos óbvios de filme pornô que é sátira, tipo Sex Wars, que é sátira de Star Wars, e Flash Gordon com E em vez de A, que aí é Flash de carne, tem experimentos em ficção científica, tipo Projeto Uranus, né, por motivos óbvios, com a Sylvia Sant, que tem uma cena de sexo filmada em gravidade zero, na NASA mesmo. Então, sim, a ficção científica está atrelada ao pornô. E o interessante desse crossover é que, nesse caso, não necessariamente a ficção científica pode ser hard e o pornô pode ser soft, e o contrário também. Pode fazer ficção científica soft num pornô hard. Bom, olha só, o que vocês apontariam assim no Brasil, da ficção científica brasileira? Porque a gente tem, meio que subconscientemente, por uma questão de origem, né, da coisa, do monstro, que ela é um gênero, vamos chamar de gênero, uma arte gringa, né? Quando, na verdade, a gente tem grandes nomes no Brasil, assim, caras que foram, inclusive, influentes de modos que a gente não suspeitava. E queria que vocês falassem um pouco desse terreno. Bom, há um preconceito de que não há tradição de literatura fantástica, no geral, aqui no Brasil, mas Machado de Assis escreveu terror, escreveu ficção científica. Guimarães Rosa também escreveu fantasia, terror nos anos 30. Lima Barreto, que você está falando. Lima Barreto, a gente estava falando. Claro, tem autores
de ficção científica mesmo, como a gente estava falando agora há pouco, o André Carneiro, que inclusive teve uma carreira internacional, começa a publicar nos anos 50. Aqui também houve a chamada geração GRD, que era uma editora do Gumercindo Rocha Dória, que ainda vive, velho sem vergonha, que era uma editora que... Está sendo gravado. Desculpa, Gumercindo, mas vocês vão entender. Essa editora começou a publicar muitos autores de ficção científica, inclusive autores brasileiros, nos anos 60, mas era uma editora integralista. E, ao mesmo tempo que eles publicavam Ray Bradbury, eles publicavam livros lá do como é que é o nome dele? O Plínio... Salgado. Plínio Salgado. Bah, o Gumercindo foi apoiador da ditadura, obviamente, nos anos 60. E até hoje ele está vivo e nunca... continua integralista, nunca renegou esse passado. É triste ter essa associação do grande divulgador da ficção científica no Brasil, também ter esse lado obscuro, mas é o que nós temos no momento. E Raquel de Queiroz publicou pela GRD, entre outros autores ali. Então, há uma tradição, essa é considerada pelos estudiosos a primeira onda da fantasia brasileira, a segunda é aquele pessoal dos fanzines dos anos 80 e 90, e a terceira onda é atual. Tem gente da chamada segunda onda que está muito nativa ainda, o Carlos Orsi, o Roberto Souza Causo, que é o principal acadêmico do Brasil de estudos de ficção científica brasileira. Ele editou 2 volumes de Os Melhores Contos Brasileiros de Ficção Científica, foram publicados pela Devir, se encontra facilmente aí na Cultura, Saraiva, esse tipo de coisa. Gerson Lodge Ribeiro é outro autor bastante impacto. Carlos Orsi, uma autora também desse período, continua publicando, a Simone Saueresse, que é aqui do Rio Grande do Sul, ali de Novo Hamburgo. Ela há pouco tempo teve um romance de ficção científica chamado B9, muito elogiado aí no cenário nacional, mas é óbvio que é um cenário que está distante da mídia, que é pouco conhecido, mais conhecido para quem está dentro, né, desse meio. Mas há muita coisa boa, muita coisa interessante, né? Inclusive, a Guerra dos Mundos, aquela imagem que ficou icônica dos invasores, né? aquela cúpula assim com pernas longas, aquilo foi criado por um ilustrador brasileiro. Né? Não lembro o nome dele, mas saiu recentemente numa edição que foi republicada há pouco tempo. Saiu todas essas ilustrações restauradas, muito, muito bonitas, por sinal. Não me lembro no cara, mas foi uma edição antiga. Alguma coisa Alvim. Então. Eu sei que o sobrenome é Alvim, me fala. Mas ele morava no exterior, se não me engano. Porque isso é de uma edição... É uma edição francesa. E eu acho assim, não sei como é que a gente está de tempo aí, Ron, tu está controlando Jack, isso? Daqui a pouco a gente já estourou o tempo. A gente não entrou na pornografia soft, hard, então, pós... Se quiserem abrir para o público fazer perguntas, eu só peço que quem quiser participar de alguma forma, colaborando, assim, com questionamentos, que levante a mão que nós levaremos o microfone para fazer a pergunta. Estejam à vontade para perguntar, para comentar e tal. Eu me lembrei aqui, enquanto vocês pensam que vão perguntar, me lembrei falando na história em quadrinhos assim brasileira, né, de ficção científica e fantasia, já que a gente citaste aqui o Sombra e tal, o Doc Savage, a Garra Cinzenta, né? Garra Cinzenta que é um caso bem interessante na história em quadrinhos mundial, eu diria, porque é um personagem dos anos 30, que era de jornal também. Saía na Gazeta, né? Saía na Gazetinha, que era um suplemento de quadrinhos da Gazeta. E o personagem era a Garra Cinzenta, que era um vilão assim, de chapéu, ele era uma caveira, ele tinha uma máscara de caveira, e ele tinha um robô, pronto, ficção científica. Ele era um robô que era o auxiliar dele, e uma mulher que era a assistente dele também, que era uma secretária que ele tinha hipnotizado, olha, Sombra, e tinha transformado ela em uma mulher fatal, assim, tinha feito uma lavagem cerebral hipnótica sobrenatural dela, então os dois viraram
auxiliares dele, e ele era um vilão, assim. Então era uma série sobre um vilão e ele usava armas químicas. Fu Manchu. Tipo Fu Manchu, exatamente. Mas o interessante é que o autor dessa HQ, que era o Francisco Armon, né, ele descobriu-se depois que o Francisco Armon era pseudônimo de uma autora brasileira chamada Helena Ferraz de Abreu, que ela era uma jornalista. Nos anos 30, vocês imaginem que uma mulher, os problemas que uma mulher teria para se impor numa carreira de jornalismo e quanto mais de autora de história em quadrinhos, né? Que é uma coisa absolutamente, sei lá, coisa para criança mesmo, não teria o menor respeito, né? E a criação dela era realmente fantástica, assim. Ela tem a editora Conrad lançou há poucos anos uma edição compilada que eu até tenho, que é muito bonita com a obra inteira da Guerra Cinzenta. E eu acho aquilo extremamente vanguardista. Vários elementos assim a gente foi identificar, a gente identifica em personagens famosos assim do cinema posteriores, né? Fez sucesso na Bélgica, na França e tal. Embora na Bélgica achassem que fosse mexicana a HQ, mas enfim. Mas é um capítulo interessante, assim, e é uma história misteriosa, né? Porque ela não se sabia quem é que escrevia e tal. Até hoje tem investigações a respeito e tal, mas parece que se levantou que foi a Helena Ferraz. Eu acho que na edição da Conrad não está acreditado, né? Não tinha ainda chegado nessa. Tenho certeza. Eu acho que, se não me engano, foi o Vorney de Souza que editou essa edição, que fez a pesquisa. Eu acho que ele chega a citar de passagem o mistério ali da identidade do autor, mas não me lembro agora se ele entra nessa história. Isso me lembrou também a Patrícia Highsmith, que começou a carreira escrevendo quadrinhos nos anos 40 lá. Só que não se sabe muito o que exatamente ela escreveu por causa dessa questão dos pseudônimos, né? E nesse período os autores quase não assinavam, né, as histórias. Tanto que muitos perderam os direitos, coitados, como os próprios criadores do Super-Homem. Sim. E não tem nada a ver com isso que eles estão falando, mas eu não queria encerrar essa bela palestra sem falar sobre uma das minhas obsessões, que é o Metrópolis, do Fritz Lang, de 1927. O Viagem à Lua é considerado talvez o primeiro filme de ficção científica, mas o Metrópolis é, sem sombra de dúvida, dessa primeira leva, o mais influente, até hoje é copiado e citado. A gente tem, antes do Metrópolis, pelo menos 2 filmes de ficção científica mesmo, que é o Algol, filme alemão de 1920, chamado A Tragédia do Poder, no Brasil, que ficou perdido muitos anos, mas de ficção científica mesmo só tem a figura de um alienígena que aparece no começo e não aparece mais, e um filme russo, né, feito na União Soviética, chamado A Elita, Rainha de Marte, já ouviu falar, né? Que é de 24, que é sobre um cara que se apaixona por uma princesa marciana e vai para Marte, e aí é preso lá porque o pai dessa princesa é o rei, ditador, déspota, e a princesa daí se torna uma revolucionária e levanta o povo contra ele. São 2, na verdade, alegorias assim para a situação humana da época, né? Menos ficção científica e mais alegorias fantásticas. Mas o Metrópolis talvez seja, então, o primeiro longa de ficção científica que tenta fazer essa separação entre realmente a fantasia, a mágica, essa coisa mais vindo do século XIX para um âmbito mais científico. A gente ainda tem a figura do cientista do filme, para quem viu o filme, claro, parece um mago, assim, ele mora numa casa velha, lembra? Tem pentagrama na casa, ele se veste como um mago, mas ele usa a ciência para construir um robô. E a ciência está em destaque no filme. A figura do robô é muito bonita e serviu de inspiração para o robô do Star Wars, né? Como todo mundo sabe. A ideia do Fritz Lang, daquelas cidades cheias de arranha-céus, deu origem à geografia do Blade Runner, digamos, de uma cacetada de filme que vê o futuro. Então é um filme que ainda está sendo retrabalhado até hoje. Mas principalmente, essa é a curiosidade que eu queria trazer, naquela época as pessoas achavam muito estúpido o Metrópolis, elas achavam que nunca ia chegar num ponto da humanidade em que os operários iam se matar de trabalhar tipo autômatos, né, iam perder completamente a sua humanidade, enquanto a classe dominante ficava em cima, desfrutando a vida. Eles achavam que isso era um sonho, que nunca ia acontecer. Inclusive, um certo senhor chamado H.G. Wells, um grande autor de ficção científica, foi convidado a escrever uma crítica sobre Metrópolis, e ele disse que nunca tinha visto um filme tão estúpido na vida, que aquilo nunca ia acontecer, e
que o senhor Fritz Lang, que foi o autor, o diretor do filme, não conseguia conceber algo do que seria o futuro próximo, que era um filme que se passava nos anos 2000 e tal, mas ainda tinha, apesar de ter cidades gigantescas e tal, ainda tinha carros antigos, uns teco-teco voando de vez em quando, né? Sabe? Tem mesmo isso, que era coisa contemporânea. Ele não conseguia imaginar como seria nos anos 2000 o nosso transporte mesmo, embora ele tenha acertado outras coisas, né? A ideia da megalópole e tal. E teve um filme baseado no Wells depois, que é aquele Daqui a 100 Anos, eu acho, título em português, que é o Shapes of Things to Come. Sim. Que esse é bem mais, como é que pode ser, futurista, né? Do que a visão do Fritz Lang. Mas é um filme que não tem... Picado, o Metrópolis. Não, é um filme que não, hoje em dia é muito pouco lembrado. Esse sim. Mas enquanto o Metrópolis continua... falado, discutido, e foi um fracasso na época, né? Vamos abrir para perguntas, então? Sim, senhor? por favor. Eu quero começar aqui. Eu queria... Ali tem também. Eu fiquei muito impressionada com aquela história da Apollo 11 lá, de ser tanta coincidência, né, com o filme. E fiquei pensando, assim, meio teoria da conspiração, assim, né, que algumas pessoas na NASA, muito apaixonadas por ficção científica, começaram a organizar. Não, vamos escolher alguém que tem um nome parecido com o do Júlio Verne para botar na balança. Pode ser. Sabe que tem uma história que diz que o Stanley Kubrick dirigiu A Chegada do Homem à Lua. Até hoje tem gente que acredita nisso. Então, pode ser por aí. Mas e vocês falam bastante dessa coisa de alguns filmes replicarem, ou, né, uns irem pegando, evoluindo, ou copiando as coisas, mas nos projetos científicos reais, assim, não de ficção, né? Vocês percebem muita coisa que tenha sido inspirada, de fato, em ficção científica, e que as pessoas se fissuraram naquilo e disseram, não, vamos fazer. Claro, fora o tênis ali, né? Mas coisas grandes, assim, que foram pensadas, sim, vamos desenvolver isso porque alguém imaginou isso aqui. Quer dizer, quase tudo deve ter sido por aí, né? Mas, assim, claramente, dentro de uma pesquisa, vocês percebem isso? Muitas coisas que a gente tem hoje, na verdade, aparecem de uma certa maneira em filmes de ficção científica antigos. O próprio telefone celular tinha intercomunicadores, né, que os caras usavam. O tablet, que aparece na Jornada nas Estrelas, da nova geração. Até, se não me engano, rolou um processo. Sério? Em relação a isso. Não sei. Tem muita coisa. A própria ideia da internet. A tela plana também. Os celulares, os smartphones, sempre é citado que eles foram sugeridos pelo Star Trek primeiro, né? Porque eles tinham lá uns aparelhinhos muito parecidos. E num campo mais sério, as leis da robótica, como foi citado pelo Vasco ontem, são estudadas em cursos em escolas de desenvolvimento, né, de cibernética e tal, que constroem robôs. A ideia da inteligência artificial, né? Inteligência artificial. A ideia da inteligência artificial, acho que não vai demorar para chegar em algo perto da ficção científica. Sim. Infelizmente, ainda não inventaram o teletransporte. Eu adoraria ter não ficado 1h20 de táxi para chegar aqui do centro. Se tivesse teletransporte, facilitaria bastante a vida. Não vai acontecer na minha época. Não vou contar como é que eu cheguei, naturalmente. Eu não sei se eu perdi algum momento, assim, porque às vezes a gente fica entrando e saindo, mas ninguém citou os Jetsons, que foi uma coisa assim bastante forte na minha infância. Eu me lembro quando eu vi o micro-ondas a primeira vez, para mim pareciam Jetsons, porque a gente botava tudo junto e saía aquilo, tinha uma luzinha e saía aquilo quente dali. Nossa, eu fiquei muito feliz com aquilo, né? Então, e tem esse lado da animação também, né? Tem um acesso entre o Shopping Praia de Belas e um estacionamento com uma esteira. Eu sempre me sinto nos Jetsons quando eu passo ali. Parei que eu vou passar aqui. Ali tem. Isso da esteira. Vamos é muito Jetsons. Jetsons. Tá. Inclusive, só para complementar, eu me lembrei que no Metrópolis que eu citei, tem uma cena que o chefão de Metrópolis fala com o chefe da fábrica embaixo por um intercomunicador em vídeo. Naquela época não tinha TV, foi uma invenção, só tinha cinema, né? Foi uma invenção do Fritz Lang visualizar aquilo. Visionário mesmo.
Tinha, Tinha né? Skype. Aliás, nos Jetsons, uma coisa que, já que foi citado os Jetsons, uma coisa que sempre me chamou atenção nos Jetsons, quando eu era criança, é que parecia, aquilo subentendia que a Terra tinha sumido, porque era tudo nas plataformas, cara. Tipo, tinha alguma coisa muito sombria nisso. Eu não sei, mas me chamava muita atenção, assim, cadê a Terra, mano? Porque era tudo nas plataformas. Acabei de ficar traumatizado E agora. nada tinha rodas. Tudo flutuava, porque não tinha mais chão, tinha sumido o chão. Estavam mortos. Os Jetsons, ó. Não, eu queria lembrar também o caso daquelas séries da televisão dos anos 60 e 70, ou Perdidos no Espaço. Túnel do Tempo. O Túnel do Tempo. Que o Túnel do Tempo Sede Gigante. curioso, porque o Túnel do Tempo era um recurso de tecnologia, né, que óbvio, não existia, por isso é ficção, mas que jogava para o passado. Né? Então, e também a ficção tem, na literatura da ficção, e principalmente essa série, né, essa questão de se é possível voltar ao passado para mudar o presente, né? Então, que é um mote, não é um mote central, mas é um tema muito querido do Dr. Who, né? Exatamente. Então, Viajante do Tempo. E antes desses seriados todos, só para tu citou, nos anos 50 tinha séries tipo The Outer Limits, Além da Imaginação, que pegavam esses autores de Pulp Fiction e de revistas para fazer episódios. Essa eu não sei porque não é do meu tempo. Mas hoje está tudo em DVD. Outer Limits, aliás, que descobriu-se, não sei, há poucos anos, que o Alan Moore prestou muita atenção num episódio do Outer O Limits. Exterminador do Futuro prestou muita atenção. Agora Quando o Black escreveu Mirror o também Watchmen. prestou muita atenção. Pois é. Mas a pergunta que eu ia fazer era sobre o 1984. Se é ficção, e se é ficção, uma ficção de algum outro gênero que não é científica, assim, ficção sociológica, ficção política, enfim. Ontem o Vasco, distopia, né? O Vasco citou muito esses vários subgêneros da ficção científica e um deles seria a ficção distópica, né? Que é futuros alternativos onde tudo acaba muito mal para nós. Deu errado. Que esse o termo ficção científica ele é complicado, como o Vasco falou. Tem muitas vertentes, digamos. Porque ele não depende, muitas vezes, da Depende de ciência. espaço, de robô. O livro do Philip K. Dick, O Homem do Castelo Alto, não tem nada de ciência. É uma história de ficção científica. No caso, é história alternativa. Ele há um ponto de rompimento com a história que a gente conhece e ele faz uma história alternativa. A partir dele, no caso, os nazistas vencem a Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos se tornam uma nação nazista. Mas não tem conteúdo científico nenhum. O Fahrenheit 451 do Bradbury está quase contemporâneo, né? Infelizmente. Aqui uma pergunta. Linkando já com a palestra de ontem, que se falou que muitas ficções científicas são representações de alguma coisa que está acontecendo de verdade na Terra, né? E aí eu queria perguntar se, e de repente talvez o palestrante de ontem tenha que responder, se o Foundation não tem alguma relação com algo que estava acontecendo na Terra. E uma outra pergunta, se vocês não têm uma pista por que ele ainda não teve uma adaptação para cinema. Do Asimov. Isso. Alguém? Trilogia da Fundação do Asimov. Vasco, chega aí. Não, por favor, posso levar o microfone? Eu vou levar o microfone até o Vasco, tá? Por favor. Esse momento... Asimov não é minha praia, é muito técnico. Eu acho que não tem uma adaptação para o cinema, eu acho que é bom que não tenha. Depois do Eu, Robô, é bom que não tenha, né, Vasco? Depois do Eu, Robô, é bom que não tenha. Não rola dinheiro para fazer, porque na real é 3, não, depois eu acho que é 3 pelo menos, né? E... Cara, eu não sei, eu li o Fundação quando eu era bem pequeno. Eu estava até falando com o Guerra ontem. O Asimov foi o primeiro cara que eu li de ficção científica. Eu não tenho memória do Fundação para assim, te dar uma resposta muito, muito joia. Mas é aquilo que eu falei ontem. Eu acho que sempre tem a ver com alguma coisa do agora. Sempre, absolutamente sempre. E ali aquela coisa que o Star Wars pegou muito do Fundação, daquela coisa do Império. E eu acho que é uma coisa de não só do agora, mas atemporal. E até por isso eu acho que
aquela trilogia do Asimov se mantém tão popular, desde que ele escreveu aquilo, e se mantém como uma obra dele, que é um dos mais populares dentre os autores de ficção científica. E, né, eu acho que essa coisa de tirania, aquela coisa, não é de hoje, não é de hoje, né? É de sempre. Mas, com mais precisão, dá para responder por que não adaptaram aquilo, porque não devem adaptar aquilo. Não tem como. Primeiro que não precisa, não né? Não precisa, como normalmente não precisa adaptar, vai escrever teu roteiro, né? E porque não tem dinheiro para fazer aquilo lá. Se tiver, talvez o James Cameron não tenha dinheiro. Tem. Né? O James Cameron Tem, não tem né? dinheiro. Tem, eu não sei se tem respaldo disso depois. É, mas hoje em dia dá para fazer as coisas no computador, fica mais baratinho. Mas ia ser meio complicado. Mas é isso, né? Não, mas a ameaça dos remakes, aliás, das adaptações, é semelhante à ameaça dos remakes, né? A ameaça de um remake do Metrópolis, por exemplo, é uma coisa sinistra. Que eu ouço desde sempre, assim, vamos fazer um remake do Metrópolis. É uma coisa que a gente fica com medo. Não, e o que ele falou ali, se ele perguntava, na verdade, o começo da pergunta dele foi se a ficção científica de hoje continua pensando como vai ser o amanhã. Eu acho que cada vez mais o nosso amanhã está parecido com o que a ficção científica de anos atrás pensava, e isso assusta muito, porque a gente está num 1984 meio... não é o governo tanto que nos controla, mas a gente... Pessoas botam sua vida inteira no Facebook, por exemplo, para todo mundo observar, e o Fahrenheit 451, né? 451. Pô, é uma coisa tão... E o conto da Aya também, que virou Handmaid's Tale, o seriado, como está se encaminhando para uma ditadura evangélica, sabe? É uma coisa assustadora. As pessoas, na verdade... Eu não sei se hoje nós estamos pensando no nosso amanhã ou nós estamos constatando que os que ontem pensaram no nosso amanhã estavam certos, sabe? Tá assustador isso. Eu tenho a impressão que a coisa é um pouco mais esquizofrênica. Eu acho que esse amanhã sinistro que a gente está para onde a gente está se dirigindo, ele foi desejado ardentemente. Por muitos. De alguma maneira. É. Eu acho que existe um impulso suicida na raça humana, que ele vai ser atendido. Entendeu? Porque todo vai mundo ser pensava, atendido porque foi desejado. Ano 2000, eu acho que a gente vai estar indo para outro planeta, né? 2001, vamos para outro planeta. Os caras se terminar nos Jetsons, estamos bem. Muito bem. Então, alguém quer fazer mais alguma observação, alguma pergunta? A gente vai gostar muito. Alguma piadinha. Melhores que as nossas, por favor. Vai ser fácil. Jack. Aí, ó. Aí vai finalizar. Acho que ele vai. É isso aí, pessoal. Eu queria agradecer, então, a presença de vocês. Mas se alguém quiser... Mas, não. Só queria convidá-los para continuar participando do Miniciclos, para que vão lá na fanpage do Miniciclos, curtam, assistam os vídeos lá que estão salvos. Né? Toda a transmissão que nós estamos fazendo está lá na fanpage. E depois também estamos gravando, vai ser disponibilizado para o público, né, esse material. Agradecer novamente a presença de vocês e passo a palavra para convidar para o stand-up amanhã também sobre o tema. Não era hoje? Amanhã tem a continuidade do stand-up. Certo? Amanhã tem o teletransporte. Então, gente, obrigado. Então, muito obrigado mesmo, mais uma vez, por vocês terem vindo, pela presença de vocês e pela ideia que a Liga Produção teve desse ciclo de palestras. Foi um momento muito legal, foram momentos muito legais. Obrigado a vocês dois, ao Vasco também, Felipe, César, Vasco, Dedé, Jack e todos os envolvidos. Se tu me permite Felipe. Um último comentário? Não. E era isso. Eu achei que passou muito rápido isso, porque tinha tanta coisa para falar. Eu também, acho que tem que fazer 3 horas a próxima vez. Mas isso foi bem ficção científica, porque o tempo, né? Eu agradeço a todos, pessoal, por terem vindo aqui nessa chuva torrencial. E a gente podia falar horas mesmo, assim, é um assunto que dá muita pano para a conversa. Né? Muito obrigado aí ao César por aguentar minhas intervenções e tergiversões. Ele tá Eu ficando que bom agradeço, nisso. pessoal. Então tá, gente. Obrigado. Boa noite. Até a próxima.